Olá pessoal, o objetivo aqui desse vídeo é nós criarmos um exemplo aí com uma requisição assíncrona. Nós vimos num outro vídeo alguns conceitos sobre requisição assíncrona, Ajax e também o formato JSON. Eu até cheguei a mostrar um código para vocês no vídeo, porém eu não dei muitos detalhes, né, sobre a parte de implementação. O objetivo aqui é a gente criar do zero um exemplo aqui que faça uso do Ajax aqui de maneira assíncrona. Então, bora começar. Antes de começar, só uma observação. Se eu perceber que esse vídeo vai ficar muito longo, aí eu quebro ele em duas partes, tá bom? Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar três arquivos. Um arquivo que eu vou chamar de lista.json, né? A extensão dele é JSON, porque essa lista aqui é que vai conter todos os dados que eu quero carregar numa página, né? E essa página vai ser a index.html aqui. E nós vamos fazer esse carregamento usando o Ajax, tá? O código, então, da lógica vai ficar aqui nesse arquivo chamado script.js. Então, bora começar. Primeiramente, como a gente vai trabalhar com Ajax, a gente precisa de uma estrutura cliente e servidor, tá? Não pode ser apenas cliente. Por isso, a gente vai ter que abrir o nosso servidor aqui no nosso PC. Nós, como trabalhamos com a linguagem PHP, então nós vamos usar aqui o XAMPP. Tá? Se a gente tivesse com uma outra tecnologia, a gente teria que inicializar, né? Por exemplo, Tomcat, se fosse Java para web. Vou abrir aqui o Apache, né? Vou dar o start no Apache e no MySQL, porém não vou trabalhar com banco, mas só por costume. Muito bem, já está funcionando aqui o meu Apache. Agora, eu preciso criar um projeto. Onde que eu vou criar esse projeto? É como se fosse um projeto PHP, tá? Então, vou lá no meu XAMPP, htdocs, e vou criar aqui um projeto chamado exemplo Ajax. Muito bem, ele está vazio, como vocês podem observar. Vou abrir agora o meu Visual Studio Code e vou mandar carregar, né? Vou mandar abrir a pasta do meu projeto, tá? Para a gente fazer as coisas tudo lá dentro. XAMPP htdocs. E aqui eu tenho o exemplo Ajax. Muito bem. Agora eu vou criar aqui um novo arquivo. Tá? Esse novo arquivo, primeiro que eu vou criar, vai ser o nosso lista.json. Opa, temos que ficar bem atentos aqui com a questão do formato do arquivo. É JSON, né? De JavaScript Object Notation. É isso que significa JSON. Como vocês podem perceber, minha tosse ainda não passou, né? Ele está diminuindo, mas ainda não passou 100%. Bom, para a gente criar aqui a nossa lista de dados, que ela poderia ser inclusive de uma tabela do banco, né, lá com MySQL, a gente tem que seguir aqui uma estrutura no formato JSON. A primeira parte que a gente vai ter que fazer é, eu vou abrir um par de chaves, tá? Porque todos os meus dados devem ficar aqui dentro. Depois, eu vou dar um nome aqui para essa minha estrutura. Eu vou chamá-la de lista de alunos, tá? Ela fica entre aspas. Vou colocar aqui dois pontos, porque isso é da sintaxe do JSON. E vou abrir aqui um par de chaves. Por quê? Um par de colchetes. Nesse par de colchetes aqui, dentro dele, nós vamos colocar todos os nossos dados, tá? Um par de colchetes, você já sabe, né, que é um vetor. Então, eu estou criando aqui um vetor de alguma coisa. E aí, cada coisa que eu for criar, ela deve ficar dentro aqui de outro par de chaves, tá? Isso aqui é uma estrutura básica, né, do nosso JSON. Isso quer dizer que esse par de chaves aqui é uma estrutura, vírgula. Se eu abrir aqui mais outro par de chaves, isso quer dizer que eu tenho uma estrutura nova, tá? Eu estou criando aqui lista de alunos, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar que o meu aluno ele vai ter, entre aspas, aqui, ó, primeiro, o apelido, né? Ou que seria a minha coluna, que eu quero exibir que é o ID, e depois dois pontos fora das aspas, e o valor desse ID, que aqui eu vou chamar de 1. Separo aqui por vírgula, né? Aí eu faço a mesma coisa para o próximo campo que eu quero, ó, nome, dois pontos, opa,
2 pontos, e aí eu coloco, se for string, entre aspas também, tá? Vou colocar aqui, ó, Alan, vírgula, e vou colocar aqui mais um campo, né, pra gente, idade, com 2 pontos aqui, vamos colocar uma idade, tá? E aí, cada campo que eu quiser, a gente vai criar aqui essa estrutura entre aspas, tá? Depois 2 pontos com um valor. Se eu tenho mais do que uma estrutura, ou seja, mais do que um aluno, eu tenho que colocar vírgula, e aí a gente pode criar a nossa próxima estrutura, tá bom? Como eu já tenho aqui a primeira feita, agora eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, e só altero os valores aqui, ó. 2, Maria, sei lá, 28 anos. Vírgula se eu tiver mais um, né? E assim por diante, tá? Então, 3 aqui, vamos colocar Ana, né? Vamos colocar que ela tem 15 anos, tá? Muito bem. Fiz aqui essa estrutura, vou salvar. Uma dica que eu passo aí para vocês é a seguinte: se vocês acharem que essa estrutura esteja errada, né? Isso é um problema que a gente vai ter depois com o código. Eu peço sempre para vocês testarem a estrutura do JSON. Como que a gente faz isso? Eu dou um Ctrl A aqui para selecionar minha estrutura, eu vou dar um Ctrl C, e aí a gente vai lá na web. Tá? Vou aqui acessar o Google, e vou colocar aqui, ó, validar JSON. Opa, aí aqui tem, ó, validate JSON. Vou clicar aqui na primeira opção mesmo, e vou colar o meu código. E aí eu vou mandar processar. Ele está falando que é válido, ó, ele conseguiu criar a estrutura aqui bonitinho para a gente. Se eu esquecer, por exemplo, aqui, ó, vamos carregar de novo, né? Vamos imaginar que aqui dentro eu esqueci de fechar o colchete. Dá um Ctrl C novamente, ele vai dar inválido, ó, ele vai falar que tem algum erro. Então, enquanto não estiver validado aqui o meu JSON, não é legal a gente prosseguir, tá? Deixem o JSON de vocês aí ok. Certo? Muito bem, espero que sim, tá? Então, o nosso JSON aqui, ele já está pronto. Vou salvá-lo aqui, já tá feitinho. O segundo item aqui do meu PowerPoint, né? Eu falei que a gente ia criar aqui o index.html. Eu já estou percebendo que esse vídeo está se estendendo muito, tá? Então eu vou criar só o arquivo index e o script JS eu crio num outro vídeo. Então, index.html, eu vou criar aqui um novo arquivo e vou chamá-lo de index.html. Opa, eu estou colocando aqui. Tem que salvar, né, para ele ficar com o nome de index.html. E agora sim eu salvo. Olha, ele já foi criado aqui. Como a gente está criando aqui um HTML, ó, basta eu colocar aqui aquele famoso HTML5 e nós já temos aqui a estrutura do nosso HTML. Vou mudar só o title aqui, ó, vou colocar exemplo com requisição assíncrona. Muito bem. Então, já temos aqui o HTML e aqui dentro, né? Como que eu vou exibir essa minha lista de alunos, tá? Minha ideia, meu objetivo principal é exibir essa lista de alunos. Eu vou criar uma tabela para isso. Vamos colocar aqui a tag table. Muito bem, já vou abrir e vou fechar a table aqui. Vou criar aqui um th, né, um thead, né, para ser aqui o nosso cabeçalho. Dentro aqui desse thead eu vou criar uma linha. E dentro dessa linha nós vamos criar as colunas. As colunas é a tag th. A primeira coluna vai ser ID. Muito bem. A segunda coluna vai ser o nome. E a terceira coluna vai ser a idade. Tá? Além aqui do th, nós vamos precisar do tbody. Tbody. E aí o tbody, né, ele vai ter alguma coisa aqui pra gente.
esse tbody, o que eu vou fazer aqui? O tbody, né? Para falar bonitinho aqui, que seria o corpo da minha tabela. Ele vai receber aqui ó, um ID, que eu vou falar, que ele vai se chamar dados. Tá? É o nome aqui do meu tbody. Dados. Muito bem. Por que que eu estou colocando esse ID aqui no tbody? Porque lá no nosso JavaScript, que a gente não criou ainda o arquivo, nós vamos colocar toda a parte de carregamento dos dados, né? Porque a nossa ideia é carregar esse JSON aqui, né? Dentro aqui do meu HTML, tá bom? Então, eu vou criar aqui o tbody. Só que o evento que eu vou usar aqui vai ser o evento de clique. Eu vou colocar aqui um button. Opa. Um button. Nesse button aqui eu vou chamar, vou colocar o texto aqui, ó, carregar dados, tá? E no onClick dele, onClick, o que ele vai fazer? Ele vai chamar uma função específica. Qual que é o nome dessa função? Vou chamar ela aqui de carregar dados. Tá? Muito bem. Bom, essa daqui é a minha estrutura de HTML. Né? Antes de eu encerrar aqui esse vídeo, né, senão não vai dar tempo aqui nesse aplicativo que eu estou usando, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o arquivo de JavaScript, então vamos criar aqui um novo arquivo, e vou chamá-lo de script, cadê aqui o nome do arquivo? Vou chamá-lo aqui de script.js, tá? E aí sim, aqui nesse meu script, eu vou criar aqui uma function, que eu vou chamá-la de carregar dados. Adivinha quem que é esse carregar dados? Deixa eu fechar isso daqui, porque a gente não tem nada, né? Esse carregar dados é exatamente o nome aqui da minha função, tá? Observem que é o mesmo nome. Bom, aqui para teste apenas eu vou colocar um alert para a gente começar. E vou colocar aqui a mensagem, ó, está funcionando. Isso quer dizer o quê? Que quando eu chamar aqui a função carregar dados, ele tem que mostrar o alert. Enquanto eu não mostrar esse alert aqui, eu não posso prosseguir com o meu código, porque eu sei que desse momento em diante não estará funcionando, tá bom? Vou salvar aqui e no index, né? Já temos aqui o carregar dados. Muito bem. Agora, como eu falei para vocês, o Ajax, aqui com essa aplicação, ela trabalha com a arquitetura cliente-servidor. Então, minha máquina é cliente, e como eu estou usando o Apache aqui, ao mesmo tempo ela também é um servidor. Para eu executar esse meu projeto, o que eu tenho que fazer aqui? Ó, localhost, barra, qual que é o nome do meu projeto aqui? Ó? O nome do meu projeto é exemplo Ajax. Vou colocar aqui, ó, exemplo Ajax. E muito bem, ó, ele apareceu aqui. Só não sei por que ele apareceu. Ah, tá. É porque eu coloquei o botão dentro da tabela. Olha só como é bom a gente fazer as coisas por etapas. Depois da table aqui, aí sim eu coloco o meu botão. Agora sim. Tá? Se eu clico em carregar dados, ó, não apareceu o alert, né? Eu já sei por quê. Mas se eu já sei que não está funcionando aqui, então eu já tenho que identificar por que ele não apareceu. Ele não apareceu porque eu estou usando um arquivo externo, né, de JavaScript. Para que esse arquivo externo funcione, eu tenho que fazer a importação dele. Como que a gente faz isso? Ó, script, fecha aqui o script, src, né, que vai receber, e aí ó, nós vamos colocar entre aspas o nome do nosso arquivo aqui, que é o script.js, foi o nome que eu dei para ele. Agora, né, se estiver tudo ok aqui, tem que funcionar. Vamos ver. Vou atualizar aqui minha página. Carregar dados. Opa, está funcionando. Tá? Então, isso quer dizer que eu já tenho aqui um layout básico, né? Já tenho aqui também o meu JSON funcionando direitinho, tá? E já tenho aqui a estrutura do HTML pronta com a função aqui carregar dados, ok. Agora basta eu carregar aqui os dados, né? Fazer aqui o código correto, né? Para que esse exemplo passe a funcionar, tá bom? Mas isso nós vamos fazer na segunda parte aqui desse vídeo. Espero que vocês tenham